O Brasil parou quando foi descoberta uma lesão muscular na panturrilha do Neymar. A notícia chegou como uma bomba. A imprensa ficou empolvorosa, a torcida preocupada, mas todo mundo acreditou na dor que ele sentia. O treinador disse que esperava e o manteve no time da Copa. A família dele acreditou, os companheiros dele também disseram que estavam aguardando pela sua recuperação. Todo mundo acreditou na dor que ele sentia. Agora, por que na sua dor muscular quase ninguém acredita? Qual é a diferença do que ele teve para o que você está tendo? É essa pergunta que hoje eu vou responder. Por que a dor muscular de um jogador do futebol ganha uma repercussão e um entendimento tão grande e a dor de alguém que sofre com fibromialgia é tão mal compreendida? Se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem, fique aí porque logo você vai entender o real motivo dessa diferença. Meu nome é Fabio Batistella, eu sou médico reumatologista, especialista em dor, e aqui nesse canal eu falo muito sobre fibromialgia e dor. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira delas é por que os exames são normais no paciente com fibromialgia. A segunda, se os exames são normais, por que então você sente tanta dor? O que está acontecendo no seu organismo? E a terceira, e muito importante, por que é tão difícil isso ser levado a sério? E o que nós podemos fazer, especialmente aqui os familiares, para ajudar quem está passando por uma situação como essa? O músculo do Neymar apareceu com edema, com inchaço. Isso justificava a dor que ele sentia e a dificuldade para fazer os movimentos e praticar o esporte de alto rendimento, como é o caso dele. Obviamente que essa lesão causa dor, causa desconforto. Essa dor, ela acontece por um fenômeno que chamamos de estímulo nociceptivo. Existem alguns receptores para dor na membrana que envolve o músculo, e quando há uma irritação, uma lesão, uma inflamação, esses receptores são ativados e o estímulo de dor é enviado para o cérebro. Por isso que no caso do Neymar, a dor está relacionada com uma lesão. Nós identificamos essa lesão precisamente no exame de imagem. Agora, você que tem dor em todo o corpo, tem o diagnóstico de fibromialgia, tenho certeza que já fez muitos exames e que, na maioria das vezes, o resultado foi normal. Ou então aquilo que aparecia no exame, o seu médico dizia: essa alteração não justifica a sua dor. Por que acontece isso na fibromialgia? Porque nós temos tanta dor e os exames são normais? Na fibromialgia, a dor acontece por um mecanismo diferente. Na fibromialgia existe o que nós chamamos de dor nociplástica. O que é isso? Essa condição provoca dor pelo que chamamos de hipersensibilização central. No cérebro existem áreas específicas para interpretar a dor e na fibromialgia essas áreas estão muito sensíveis. Aconteceu no cérebro uma alteração estrutural que faz com que elas fiquem muito mais estimuladas e percebam pequenos estímulos como estímulos de dor. Você passa a sentir dor desproporcionalmente e não é uma dor localizada, é uma dor que pode se espalhar por qualquer lugar do corpo. E se você fizer um exame daquele local, é aquilo que irá acontecer. Exame normal. A fibromialgia não é uma doença causada por uma lesão muscular. Não tem músculo inchado, rasgado. Não tem lesão de nervo. O que nós temos é uma alteração da percepção da dor. O seu corpo está percebendo a dor com muito mais facilidade. E olha só, existem alguns exames que mostram isso que nós falamos. Exames, contudo, que são feitos apenas a nível de pesquisa. Não estão disponíveis rotineiramente para nós solicitarmos. A ressonância magnética funcional é um exame que identifica a função cerebral e que já mostrou que pacientes com dor crônica, com fibromialgia, apresentam um aumento da função cerebral nessas regiões responsáveis por perceber a dor, nos pacientes que têm fibromialgia. Ou seja, existe uma alteração estrutural, existe uma alteração de função. E isso justifica o porquê de tanta dor. E aí, nós entramos no segundo assunto que eu quero falar agora. Por que então sentir dor o tempo inteiro? Voltamos para aquela conversa que já tivemos outras vezes, em que falamos sobre o alarme que está disparando o tempo inteiro. Imagina que o seu sistema de dor é um sistema de alarme.
A dor é uma sensação normal. Todos nós devemos sentir dor. Agora, a partir do momento que essa sensação é acionada por alarmes cada vez menores, ela começa a ficar desproporcional. É como se o alarme estivesse ligando o tempo inteiro. O seu cérebro manda um recado para o seu corpo de alerta constante, de dor constante. E é por isso que você sente dor a estímulos que não eram para causar dor, ou então você sente dor muito forte com estímulos que eram para causar uma dor leve ou uma dor moderada. O seu sistema de alarme está no máximo. O que então nós precisamos fazer? Nós precisamos reduzir o volume da dor. Nós precisamos fazer com que o alarme volte a tocar somente quando precisa tocar. E aí nós entramos no terceiro tópico desse vídeo e que para mim é o mais importante. Por que então é tão difícil de você ser levado a sério, mesmo tendo tanta dor e mesmo já existindo exame que mostra o que está acontecendo no seu cérebro? Isso se explica pela história. É isso mesmo, pela história. Por muitos anos, décadas, os pacientes portadores de dor crônica com a fibromialgia eram chamados de forma pejorativa. Dizia-se que o que essas pessoas tinham era psicológico, emocional, ou então era histeria. Ou seja, não se acreditava naquilo que a pessoa sentia. E automaticamente não se dava uma atenção devida e um tratamento adequado. Infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam a doença dessa forma. E pasmem, inclusive profissionais da saúde. E isso faz com que o seu sintoma não seja avaliado da maneira mais adequada. E, consequentemente, você não tem a validação que realmente precisa. Felizmente, isso está acabando. Cada vez mais temos conhecimento que explicam os motivos da fibromialgia estar acontecendo no seu organismo e também existem cada vez mais formas de poder buscarmos por ajuda e melhora. Já temos muitas informações, remédios que podem ajudar, técnicas não medicamentosas que podem funcionar. Isso é o mais importante. Nós entendemos a doença, entendemos por que ela está acontecendo, mas nós também sabemos agora como poder buscar pela melhora. É fundamental que você acredite no que você está sentindo. A sua dor é real, a sua dor existe. Ela não é produto da sua imaginação. Primeiro você precisa acreditar nisso. Parece uma obviedade falar, mas muitos pacientes vêm aqui e me dizem que desconfiam daquilo que estão sentindo. Portanto, a sua dor é real. O segundo passo é nós conseguirmos que os seus familiares, os seus amigos mais próximos, também possam ter esse conhecimento. E é por isso que é tão importante que você compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Peça para elas assistirem todo ele. Assim elas terão mais conhecimento para entender o que você está passando. E nós não queremos que elas olhem para você como uma vítima, como uma pessoa indefesa. Nós queremos que elas olhem para você com um ombro amigo, que lhe ajude, que lhe entenda, que lhe motive, ou então que apenas lhe escute e tenha empatia com o que você está passando. É por isso que é tão importante compartilharmos esse tipo de aprendizado. Eu tenho certeza que algumas pessoas do seu convívio não duvidaram do exame e da dor do Neymar, mas infelizmente elas não acreditam ainda no que você está sentindo. Esse vídeo é um compromisso meu para lhe ajudar com que as pessoas na sua volta entendam o que você sente. Agora, você chegou até aqui, eu quero que você escreva aqui embaixo, nos comentários, se isso já aconteceu com você. Se já lhe questionaram muito sobre os seus sintomas, se as pessoas parecem não acreditar no que você sente. Escreve aqui, você vai ver que isso não é só você que passa. Muitas pessoas passam por isso. E se entre nós, se na nossa comunidade aqui, nós pudermos confiar uns aos outros, isso vai nos ajudar a entender que não estamos sozinhos nesse caminho. E que sim, podemos e vamos melhorar. Eu trato o assunto fibromialgia aqui nesse canal de forma séria, sem falsas promessas, sem desacreditar de vocês. Pelo contrário, eu quero aqui trazer informações que lhe ajudem a ter cada vez mais qualidade de vida. Muitas pessoas escrevem aqui nos comentários falando que melhoraram apenas com orientações que eu passei aqui nos vídeos. E isso não é promessa.
São orientações que eu falo todo dia aqui no consultório e que fazem a diferença, mais do que muito medicamento. Eu espero que vocês possam também se beneficiar daquilo que a gente está conversando aqui e, inclusive, vou deixar aqui na sequência desse vídeo o material que eu produzi falando sobre tratamento. Como tratar não só medicamentos, mas outras alternativas que podem lhe ajudar. Eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar nessa caminhada de recuperação. Até mais!